E aí pessoal, meu nome é Antônio. Hoje eu vim aqui falar nesse vídeo aqui sobre um assunto que me chamou a atenção pela manhã hoje, que eu acordei, né? E isso queimou assim no meu coração. Eu acredito que foi uma instrução de Deus primeiramente para mim, né? Porque eu sempre pesquiso para mim, para que eu possa aprender mais e sempre, né, aplicar isso na minha vida como cristão que sou. E o que estava passando aqui na minha mente aqui hoje é a questão de julgo desigual com os descrentes, né? E eu vim passar algumas coisas aqui, algumas características, algumas dicas e reafirmar que para você não ter comunhão com esse tipo de gente, para você ter um discernimento com esse tipo de gente e se afastar, né, dessas pessoas, que é o que a Bíblia indica. E eu vou deixar aqui um capítulo da Bíblia, não, eu vou deixar vários aqui, né, mas um capítulo que me chamou a atenção, eu vou ler aqui, que ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, 14, né, que são instruções, e onde Paulo fala aqui nessas instruções, eu vou ler aqui, 2 Coríntios 6, 14, quem quiser ler na casa de você depois aí, que é o problema de associação com os descrentes, né. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saia do meio deles, e separe-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E disse, serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Bom, esse aqui é o primeiro capítulo que eu quero falar, e eu quero falar a respeito disso. Aqui também fala muito sobre discernimento. Você tem que ter discernimento, tem que pedir a Deus discernimento. Porque essas pessoas descrentes, a maioria delas, elas estão dentro das igrejas, elas vão às igrejas, elas têm habitualidade, não é o que você pensa, não é pessoas que estão lá no mundo, essas daí já não têm fé mesmo, e são as pessoas que estão dentro da igreja. Elas estão com habitualidade, elas vão lá, congregam, é um clube social, né? Elas estão participando de um clube ali, para elas aquilo ali não tem nada de sacrifício, e o evangelho é prática. Então, se você puder identificar essas pessoas, eu vou deixar logo mais à frente aqui um outro capítulo aqui da Bíblia que fala como que são essas pessoas, as qualidades e características delas aí, não sei se pode falar assim, né? Você aprende a identificar e se afastar delas, porque isso vai te trazer mais saúde dentro do corpo, dentro do reino, porque é muito complicado, gente, você tá buscando a Deus, né, em comunhão com Cristo. É difícil, o evangelho é árduo, você tem a sua cruz, e essa pessoa pode vir a te atrapalhar na sua jornada, né, com Deus, de espiritualidade, pode te atrapalhar muito, e é como diz a Bíblia aqui, que comunhão pode ter entre a luz e as trevas, né? E isso vai te atrapalhar. É aquele negócio que um abismo chama o outro. E certamente um vai pender para o lado do outro. E normalmente, nesse caso, a porcentagem maior é quem tem luz ir para o lado das trevas. Porque é muito forte, é muito tentador. A própria palavra diz, né? As más companhias corrompem os bons costumes. E você ficar esperto sobre isso. Eu vou ir para o próximo capítulo agora, aonde fala que as características dessas pessoas, né, que elas são os descrentes que estão dentro da igreja. Vou deixar aqui salvo aqui. Agora vamos aqui onde encontra essas características, né, aonde Paulo deixou instruções que se encontra em 1 Coríntios, né, ele lançou uma carta sobre isso, capítulo 5, versículo 9. Eu já vou ler aqui para vocês terem uma ideia de quem são essas pessoas de que ele fala e que está dentro da igreja, né? Já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo,
nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Bom, esse aqui é as características das pessoas que são irmãos, que estão dentro lá, né, da igreja. Eles dizem que são irmãos, que frequentam, né? Esses aqui são as pessoas que são os descrentes, ou seja, eles já perderam a fé. Eles estão na prática do pecado e mesmo assim ainda estão tentando ter comunhão com Deus e dizendo que está tudo certo, né? É o que a gente vê por aí hoje. Então, peça a Deus discernimento para você poder identificar essas pessoas na sua jornada, para você não perder tempo dentro do reino, porque o corpo de Cristo, o espiritual, ele sempre está indicando, ele sempre está expulsando essas pessoas de perto de você, e isso vai atrasar muito a sua vida. Então esse tipo de pessoa aqui, você viu falando aqui em 1 Coríntios capítulo 5, os alcoólatras, os idólatras, né, que são pessoas que não são mais crentes, elas são os descrentes, elas estão aí só para atrapalhar, é o oba-oba, não quer saber de comunhão, não quer saber de prática, o evangelho é prática, é árduo, é pegar a sua cruz, né, é negar quem é você para viver o que é Cristo, é não aceitar as coisas que tá ali no mundo por hora para viver uma comunhão com Cristo isolado. Às vezes você vai ficar isolado. Vou deixar outros exemplos aqui também que se encontra aqui na palavra. Um deles está em Romanos capítulo 8, versículo 9, já vou ler aqui. Vamos lá. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. Se não tem Cristo, não tem corpo, então é uma das características também. Eu vou ir para o próximo aqui, que se encontra em Romanos 3,17, que retrata que a pessoa que é descrente, ela não tem paz. Tá aqui, ó. E não conhecem o caminho da paz. E vou deixar mais um aqui, para que você possa ler aí, que se encontra em 1 João 5,12, que retrata a vida. Eu não vou ler aqui, se você quiser ler na sua casa. Então essas são mais 3 características. A pessoa não tem Cristo, não tem vida e não tem paz. Aí você pode ler aí, 1 João 5,12. E é isso que é o cristianismo. É isso que eu vim passar aqui como mensagem, para vocês ficarem espertos, né, sobre esse tema que hoje em dia é tudo misturado. O povo mistura tudo, então não seja ignorante nesse ponto, porque tem os descrentes que estão dentro da igreja. Não necessariamente uma pessoa que às vezes está fora da igreja, ela não tenha comunhão com Cristo, tá, gente? Porque Jesus deixou lá sobre aquela mulher, lembra da prostituta que foi salva? Ela foi salva e continuou tendo comunhão. Não existia igreja antigamente, a igreja não era de templos igual hoje em dia. A igreja é você quem escolhe. E fique atento sobre isso. Eu volto com mais outro tema depois, mais pra frente. Fé, esperança e amor.